Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World. Esse canal busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. Hoje, na série Panteões, deuses gregos. Adonis, símbolo da vegetação e beleza. Opa, peraí, símbolo? Adonis não era deus grego? Não. Ele apenas faz parte da mitologia grega. Ele é um mito grego. Já já vou explicar por que ele não era considerado, muito menos, um deus. Filho de uma relação incestuosa e intrigante. Olha a confusão na vida do Adonis. É uma lenda. E essa lenda ela vem da Síria. A rainha Metarme tinha uma filha chamada Mirra, muitas vezes também conhecida como Esmirna. Ela era tão bonita, e ela vivia sendo proclamada como a mais bela das belas, até mesmo mais bonita que a própria deusa da beleza, Afrodite. Essa aí é Adonis. Afrodite ficou fula da vida quando ouviu essa história. Opa, peraí. Uma simples princesa mais bonita do que eu, uma deusa, não pode ficar assim. Então ela decidiu a se vingar. Então ela fez com que a Mirra se apaixonasse pelo próprio pai. O pai dela era o Cíniras. Ele era o rei de Chipre. Então assim, a Mirra se apaixonou pelo pai e ela mesma bolou um plano para tentar seduzir o pai. Ela entrou no quarto dele sem ser vista no meio da noite e teve relações sexuais com esse pai. Irado. O pai ficou fulo da vida quando ele descobriu e ele se sentiu traído pela própria filha. Então ele planejou condená-la à morte. Mas ela não era boba, né? Antes disso, ela, caiu no mundo. Mirra fugiu. Só que ela não tinha noção para onde ela estava indo. Então ela acabou se perdendo. E aí, com pena da jovem, os deuses resolveram transformar ela em uma árvore, cujas gotas são as próprias lágrimas de Mirra. Mas o que ninguém sabia é que a jovem já estava grávida do pai. 9 meses depois, a árvore de Mirra se abriu e dela saiu um menino de beleza extraordinária, que foi criado pelas ninfas e recebeu o nome de Adonis. Então, aqui é onde entra a explicação. Adonis, então, é filho de mortal. Com mortal, era filho de uma princesa com o próprio pai, né? Filho de um relacionamento aí incestuoso. Por isso que ele não é considerado, na verdade, não tem nem como considerar, né? Ele não é um deus por essa questão, mas ele faz parte de toda a mitologia grega, porque envolve os deuses na história dele. Mas ele não era um deus, tá? Então ele era mortal como outra pessoa qualquer. Ele era tão bonito, então ele foi criado pelas ninfas, e as próprias ninfas é que deram o nome para ele de Adonis. Então o jovem, ele chamava muita atenção. E adivinha de quem ele despertou a atenção? Afrodite. Ela se apaixonou perdidamente pelo Adonis. Tanto que muitas pessoas diziam que isso era vingança da Mirra. Os dois se atraíram. Eles ficavam juntos o tempo todo. E aí eles começaram a se tornar inseparáveis. Só que isso despertou a ira de Ares, que era apaixonado por Afrodite. Olha como são as coisas, né? Não é porque eles são deuses que tem aí a perfeição, né? Ciúme, inveja, raiva, despeito, enfim. Os deuses, eles são muito parecidos nos nossos sentimentos humanos. Certo dia, saindo pela mata para caçar, Adonis encontra um grande javali, colocado ali propositalmente pelo Ares. Adonis começou uma grande luta, começou a batalhar contra aquele animal. Só que o animal atingiu ele, não teve o que fazer. Ferido, ele também conseguiu atingir o animal, né? Pegou o arco dele, que ele tinha um arco, e ele atingiu também o animal. O animal rugiu de dor, só que aí nesse rugido ele foi dar uma girada no corpo para tentar fugir naquela batalha entre os dois, e ele acabou atingindo o Adonis. E só que da forma como ele atingiu o Adonis foi um golpe mortal, não teve jeito. Adonis acabou morrendo. Afrodite, de longe, escutou os gritos do amado, mas quando ela chega lá, é tarde demais.
O sangue de Adonis já estava tingindo de vermelho todas as rosas brancas que ali estavam. E aí elas acabaram se transformando em rosas vermelhas. Também é um mito. Por que nós temos rosas vermelhas? Seria o sangue de Adonis. Afrodite enterrou ele ali mesmo. Depois de chorar todas as lágrimas da sua dor, pois ela não podia suportar ficar longe dele, ela não sabia mais o que fazer. Mas ele era mortal, não tinha, né, o que fazer. Então, quando ele chegou no submundo, chegou lá no Hades, Adonis ainda era um jovem muito belo, muito bonito. Então ele despertou o amor da Perséfone, que era a rainha do submundo, do mundo inferior. Ela ficou louca com ele. Falou, gente, que bofe. Afrodite, irritadíssima com aquela situação, foi lá reclamar com Zeus. Foi pedir ajuda para ele. E assim, o deus dos deuses fez com que Adonis passasse 1/3 do ano no Hades, no submundo com a Perséfone. 1/3 restante, ele poderia escolher aonde e com quem ele gostaria de passar. E sim, ele escolheu a Afrodite. Então, assim, surge o símbolo da vegetação, que morre no inverno, descendo ao mundo inferior, permanecendo com Perséfone e regressando à Terra na primavera para ficar com Afrodite. Por isso que ele é o símbolo da vegetação e não um deus grego, como muitas pessoas acreditam que ele seja. O mito de Adonis se espalhou pelo mundo e foi cultuado em todo o Oriente, Grécia e as ilhas do Mediterrâneo. Adonis se tornou, então, a ser adorado como um deus, porém ele não era, né? Ele passou a ser adorado como tal, mas ele não era um deus. Então, ele congrega em si vários elementos, né, por essas origens, mostrando como a religiosidade grega se tornou difundida pela humanidade. Então, querendo ou não, esse mito, essa história do Adonis meio que comoveu as pessoas, né? Essa história foi passando aí de boca em boca e as pessoas foi vendo nele como, nossa, coitado, nananã, aquela coisa. Então, ele acabou sendo cultuado como um deus, porém ele não é. Na psicologia, Adonis ele foi usado para nomear um complexo, chama complexo de Adonis. É onde o desejo do jovem, adulto, homem, tá? Só engloba homens. Que eles têm toda aquela obsessão para deixar o corpo perfeito, sabe, torneado, mas não é quem quer estar bem ou por quem malha porque gosta, não. É a questão da obsessão para manter o corpo jovem, bonito, torneado. Então, isso é chamado de complexo de Adonis. Também já ouvi muitas pessoas usar a expressão, nossa, que Adonis, quando a gente quer falar de uma pessoa, de um homem muito bonito, né? Então, porque ele era muito bonito, causou todo esse rebuliço aí entre Afrodite, entre Perséfone, quase que dá ruim pela questão da beleza. Então, eu já ouvi, né? Muitas pessoas olhar assim e falar, olha, que Adonis, ou esse nome pertencer a homens que têm uma certa beleza e tal. Esse é o vídeo de hoje. Aí a gente temos uma foto de Adonis e Afrodite, do amor deles, né? Representado nas imagens. Tem isso lá no templo grego. Por hoje é só. Eu volto semana que vem com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho aí a respeito do Adonis, que não era um deus, era apenas a representação dessa vegetação, mas que foi cultuado como um deus, porque a história dele comoveu as pessoas e assim foi espalhada. Se você gostou, deixa aí a sua curtida, compartilhe o vídeo, para que essa e mais informações cheguem às outras pessoas também. Eu sou Juliana Silva do Mystic World, fico por aqui. Semana que vem eu volto com mais vídeos. Beijos. Tchau, tchau.